Levítico capítulo 25, verso 25. Quando teu irmão empobrecer e vender alguma parte da sua herança, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que vendeu seu irmão. E se alguém não tiver resgatador, porém a sua mão alcançar e conseguir o dinheiro e achar o que basta para pagar o seu resgate, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá o homem a quem vendeu, e tornará a sua possessão. Mas se a sua mão não alcançar o que basta para comprar de volta, então o que for vendido ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu, sairá e voltará ao antigo dono. Abra agora a sua Bíblia comigo, por favor, em Gálatas, capítulo 2, verso 1. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a se circuncidar. Isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. E quanto a aqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem, esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram, antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado como a Pedro da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, este operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Pedro e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as mãos direitas em comunhão, comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com cuidado. Amém. Irmãos, nós temos dois textos. Um texto é uma parte da lei de Israel, quando o povo sai do Egito, e há um projeto nacional, há um projeto de fazer daquele povo que havia saído desorganizadamente, seguindo apenas a profecia de receberem uma terra como possessão, e eles tinham que se organizar. Então eles vão se organizando e Deus dá um conjunto de leis que vai dar a eles então limites nas suas relações, tanto entre eles como para com o próprio Deus. Então no primeiro texto, o texto que nós lemos em Levítico, o que é que nós lemos? Nós lemos o seguinte: quando uma pessoa em Israel ficar pobre, por qualquer razão, e ela vender a terra dela, ela vai ficar sem a terra, porque ela vendeu a terra. Quem comprou fica com a terra. Mas esse que comprou a terra é obrigado a vender de novo essa terra para aquele que vendeu por pobreza. Aquela pessoa que vendeu a terra porque não tinha o que comer, não tinha como cuidar da família, não tinha como se manter, ela vendeu por isso. Então essa pessoa que ficou empobrecida, ela começa a trabalhar, ela começa a ganhar dinheiro, e ela volta lá e diz assim: eu quero te pagar e eu quero ter a minha terra de volta. Eu vou te pagar a terra, você não vai ficar no prejuízo, você vai me vender a terra de volta, é meu direito. Mas ela tinha um período para fazer isso, isso dentro de um período de tempo. Passado esse período de tempo, essa pessoa não podia fazer isso. Aquela terra ia ficar com aquele que comprou até o ano do jubileu. Ia ficar muito tempo com ela para que ela pudesse trabalhar na terra, ganhar dinheiro, usufruir dela, mas no ano do jubileu, aquela terra tinha que voltar para a família daquela pessoa que vendeu. Porque
a exploração da terra por muitos e muitos anos pagou a si mesma. Mas não haveria pobres em Israel. O herdeiro legal, filho de alguém que por uma necessidade ou por uma bobagem perdeu a terra, não ficaria no prejuízo depois de algumas décadas. Aquela terra voltaria à família. Ora, quem ficou com uma terra 30 anos, 40 anos, 20 anos explorando a terra, plantando, colhendo, criando bicho, essa pessoa ganhou tanto dinheiro na terra que a terra se pagou. Agora essa terra volta para aquela descendência de quem vendeu e que era pobre. Assim não haveria pobre em Israel, mas poderia acontecer de a pessoa morrer, de a pessoa não ter condição. Então um parente desse que vendeu, que perdeu por mau uso do bem, por má gestão, esse parente era um parente resgatador, tinha o direito legal de chegar e dizer assim: olha, eu venho em nome do meu parente que perdeu e eu estou comprando a terra. Assim não haveria pobre em Israel. Vocês estão entendendo isso? Vocês estão entendendo o cuidado da lei de Deus, de que ninguém ficasse no prejuízo, de que não houvesse gente pobre, nem num mau negócio? Mesmo com um mau negócio, Deus deixou dispositivos para que aquilo voltasse, e havia ali então o parente resgatador. Isso é o que nós vimos aqui, é a lei de Deus, desejo de Deus, que não haja pobreza na terra. Deus não se agrada da pobreza, porque a pobreza, a miséria, ela produz violência, ela produz fome, ela produz desabrigo, ela produz todo tipo de sofrimento. Então, o que é que Deus deseja? Deus deseja que todos tenham participação no trabalho e tenham participação nos frutos da terra. Que haja, então, o recurso para que todos vivam e vivam bem, vivam com qualidade de vida. Não basta apenas existir, você tem que desfrutar da existência. Esse é um direito divino, é um direito que Deus dá a todas as pessoas, independente de cor, independente de opção sexual, independente de qualquer outra coisa. Todas as pessoas têm o direito a uma vida de qualidade. Mas o que é que a ganância humana e a avareza, o que essas coisas produziram? A ganância é uma vontade interminável de ter, e a avareza é uma vontade de conservar. Eu tenho e conservo, eu não reparto, eu não faço com que a minha riqueza produza riqueza para o outro. Então nós produzimos uma sociedade que se dividiu entre ricos e pobres. Mas se o rico não for tão rico e o pobre não for tão pobre, você não tem uma diferença muito grande e você não tem então um aumento exagerado das coisas que eu citei, como violência, como desabrigo, como fome, porque aquele que tem menos tem o suficiente, e aquele que tem mais não tem tanto. Há uma responsabilidade social. Essa é a ideia de Deus, que houvesse uma responsabilidade social, que as pessoas se preocupassem umas com as outras. Deus teve que colocar na lei dele: ninguém vai perder a sua herança, ninguém vai deixar a sua família na miséria. Deus criou recursos na lei, está escrito aqui, para que isso não acontecesse, para que a miséria e a pobreza não imperassem na terra. Nós fomos para um outro texto lá no Novo Testamento. O que é que nós lemos no Novo Testamento? A Galácia é uma região, ali havia uma igreja, havia um grupo de cristãos. Paulo chega àquela região, chega àquele lugar, começa a ganhar almas falando de Jesus, as pessoas começam a se converter, e aí Paulo então tem uma comunidade forte, tem uma igreja forte, e Paulo sai dali. E ele manda então uma carta de orientação, de zelo, de cuidado, de doutrina. Quando nós chegamos ao capítulo 2, o apóstolo Paulo vai contar alguma coisa que aconteceu com ele. Ele vai contar para os irmãos da Galácia, para os Gálatas, uma experiência dele, que eles não conheciam. Qual foi a experiência? Ele diz assim: depois
que eu me converti, 14 anos depois, para ser exato, eu tive uma revelação. Deus disse: sobe a Jerusalém e vai lá, procura os pais da igreja, procura aqueles que foram os meus apóstolos e que dirigem a igreja, e fala para eles qual é a mensagem que você está pregando ao mundo gentílico, aqueles que não são judeus. Paulo então pega Barnabé, pega Tito e sobe para Jerusalém. Chega lá, quem ele encontra? Pedro, Tiago, João e outros pais da igreja, outras pessoas importantes. Então ele se assenta com eles e diz: olha, sabe qual é o evangelho que eu tenho pregado? Eu tenho pregado o evangelho da graça. O homem não é salvo por guardar a lei, o homem é salvo por crer em Jesus. Para garantir a salvação do homem, Deus deu um penhor, Deus deu uma garantia, Deus deu uma prova, Deus derramou o Espírito Santo. Então aquela pessoa que recebe Jesus como seu Salvador, recebe o Espírito Santo no seu coração como garantia de salvação. O que é garantia de salvação? É aquele selo de um governo que vai num documento. Então, por exemplo, você está dirigindo o seu carro, tem uma blitz. Você dá seta, encosta, o guarda manda você parar, chega para você educadamente, mas com a cara fechada, e diz: documentos. Imediatamente você leva a mão na sua bolsa, tira ali a sua habilitação e tira ali o documento do carro. Ele vai olhar se aquele documento que você entregou para ele é original. Aquele documento é um selo, é uma garantia de um governo constituído, de um governo nacional, que diz: essa pessoa está autorizada a dirigir, essa pessoa pode dirigir, esse carro está em condições legais de trafegar. É isso que o documento diz, é a garantia de que você pode dirigir, de que você pode se deslocar. É isso que aquele documento diz. O que o guarda quer? Ele quer saber se você está habilitado. O Espírito Santo que Deus dá àquele que aceita Jesus é a garantia de Deus de que você está habilitado a ser salvo, de que você é filho de Deus, de que Ele vai pegar você aqui no momento da sua morte e vai te levar para a vida eterna. Você tem a garantia de salvação porque você recebeu Jesus. Paulo explica isso, é isso que eu estou pregando. Ele começa a contar para eles aquilo que Deus havia feito por todo o mundo gentílico, por todas as cidades que ele passou, as pessoas que ele ganhou, as igrejas que ele plantou, e de repente aqueles irmãos, Pedro, Tiago, João e os outros, eles dão a mão direita, apertam a mão de Paulo e dizem para Paulo: o evangelho que você está pregando é o mesmo que nós estamos pregando. Aí o Paulo diz assim, para nós que lemos a carta e para os Gálatas que leram primeiro: aquele Deus que operou com eficácia no ministério de Pedro para pregar aos gentios, operou também em mim com eficácia para que eu pregue aos gentios. É o mesmo Deus. Por isso é que eles nos deram a sua mão direita, dizendo: nós estamos abençoando vocês, vão lá e preguem aos gentios. E quando Paulo estava saindo com Barnabé e Tito, Paulo nos conta, eles disseram: só tem uma coisa. Paulo, Barnabé e Tito voltam, Pedro, Tiago e João e os demais pais da igreja viram e dizem assim: não se esqueçam dos pobres. Não se esqueçam dos pobres. Olha aqui para mim em nome de Jesus. Não mudou a orientação de Deus. Eu te mostrei na lei, no Velho Testamento, a preocupação de Deus com os pobres, para que não houvesse pobreza. Eu te mostrei no Novo Testamento a preocupação de Deus através de Pedro, Tiago e João a Paulo, dizendo: se lembre dos pobres. A vocação da igreja é se lembrar dos pobres. Pastor, o que nós vamos fazer? Bom, aí eu tenho que abrir um espaço para te contar uma experiência. Quem vem à escola dominical, eu quero chamar mais uma vez a atenção de quem não tem vindo, você está perdendo. A escola dominical é muito boa, irmãos, é um momento que a gente tem de crescer muito no aprendizado do Senhor. O irmão que foi membro aqui conosco está numa igreja aqui embaixo, irmã, né, de fé. Ele trabalha fiscalizando construção e reforma de rodovia. Então ele roda muito. E ele me ligou e disse: pastor, quero falar com o senhor, a gente podia sentar, bater um papo? Falei: claro que podemos.
E ele disse: pastor, eu estou muito transtornado, eu estou com uma imagem na cabeça que eu não consigo tirar, eu não consigo comer direito, eu não consigo dormir direito. Eu falei: mas o que está te acontecendo? Ele falou: eu estava viajando, parei na beira da estrada para comer um negócio de uma vendinha que tinha ali, e quando eu parei do lado tinha um caixote, uma caixa com uma criança dentro, mas a criança estava coberta de mosquito. Imagina uma criança toda cheia de mosquito, que você não via praticamente o corpinho, você só via mosquito. Eu balancei a mão, os mosquitos voaram assim, e eu vi que aquela criança era uma criança com deficiência cerebral, com paralisia, porque ela era assim, toda miúda, toda doente. E eu perguntei para a dona da barraca: por que essa criança está aqui desse jeito? E aí a dona disse: a mãe dela deixa ela ir. Mas não pode, não pode, de vez em quando vem alguém aqui, ela já veio o conselho tutelar e cuida dela, e ela vai embora, fica uns dias fora, daí a pouco ela pega a criança e traz a criança e põe aqui de novo, porque aí ela pede esmola, alguém sempre dá alguma coisa, com dó da criança. E o Lu disse: pastor, eu estou com isso na cabeça, eu não consigo dormir, eu preciso fazer alguma coisa, e eu quero fazer uma campanha. Eu falei: irmão, estou dentro, se é fazer uma campanha para ajudar, se é isso que você está querendo comigo, nós vamos te ajudar, mas o que você está querendo? Ele falou: não, pastor, até que esse tipo de ajuda, eu já consegui. Irmãos, a igreja que ele faz parte, tem uma filial aqui na avenida, aqui embaixo. Há uns anos atrás eu vi o pastor principal dizer que eles tinham 56 mil membros, isso há uns anos atrás, 56 mil membros há uns anos atrás. Eu estou imaginando que hoje eles devem ter pelo menos uns 60 mil. É uma igreja muito grande, muito rica. Ele disse: olha, eu conversei com o pastor da igreja, e o pastor disse: nós temos um departamento de assistência social que é muito bom, você vai procurar a pastora fulana de tal lá na sede, e ela vai resolver para você. Eu falei: você procurou? Ele falou: procurei. Ela disse para mim: tira umas fotos, documenta, manda isso para mim, nós temos uma igreja na região, a igreja vai dar uma assistência, e a gente vai mandar o que a gente puder, o que a gente... Eu falei: bom, e por que você está então assim preocupado? Ele falou: pastor, porque eu preciso ter uma garantia de que não vai ser uma ajuda que vai acabar. Eu falei: irmão, peraí, então nós estamos com um problema sério. Primeiro, vamos pensar em 3 níveis, no seu nível pessoal. O que você pode fazer por aquela senhora, que é a mãe? O que você pode fazer pela criança que você está me contando? Você pode encher seu carro de oferta, de ajuda, roupa, você pode levar comida, e vai lá e entrega para ela. Mas deixa eu te perguntar um negócio: você pode ficar lá? Ele falou: não, eu viajo. Depois você pode passar lá de quanto em quanto tempo? Ele coçou a cabeça, falou: eu passo lá uma vez por mês. Eu falei: pois é, uma vez por mês você vai poder fazer isso. Então você tem que deixar essa comida toda lá, essa roupa que dá para um mês. Mas você não sabe se ela vai vender, se vai ser roubada, se vai estragar. Nesse um mês você não tem nenhuma garantia. Bom, mas você tem também a palavra da pastora responsável pelo departamento, que a igreja vai ajudar. Eu até acredito. A igreja vai lá e vai ajudar, e vai talvez dar material de construção, e vai dar móveis, e vai dar assistência médica. Mas a grande pergunta é: por quanto tempo? Porque a igreja também não vai fazer isso para o resto da vida. A igreja vai fazer isso por uma semana, por um mês, por um ano, por 10 anos? Eu não sei. Ela vai fazer isso enquanto for orientação da cúpula, enquanto os pastores que decidem isso acharem interessante. Em algum momento eles vão dizer assim: olha, não dá, a igreja não pode ficar sustentando eternamente as pessoas, a gente dá uma ajuda, mas a pessoa em algum momento tem que começar a andar. A igreja também tem a sua limitação. Ele falou: é mesmo, pastor? Eu falei: bom, Luciano, então o que te resta? Ele falou: o que, pastor? Eu falei: te resta entender que quem tem que dar assistência desse tipo é o Estado. O Estado, ele existe para isso. O que é o Estado? O Estado é o ajuntamento da vontade de todas as pessoas. Todas as pessoas têm uma vontade só, manifesta pelos seus representantes, que legislam, que criam leis, que cobram tributos, que cobram impostos. Assim, o Estado tem a obrigação e o recurso de ajudar aquela criança através do conselho tutelar, através do juizado de menores, através das autoridades da prefeitura, do Estado e do país. Eles têm dinheiro, eles têm pessoal, eles têm recurso, é a obrigação do Estado. Você sozinho não dá conta, a igreja sozinha não dá conta, mas o Estado dá conta.
Então, irmãos, quando nós começamos a pensar desse jeito, olha aqui para mim em nome de Jesus, nós começamos a pensar o seguinte: quem é que tem força para acabar com a pobreza? Porque se a Bíblia que nós cremos, do Deus que nós imaginamos servir, diz que Ele não quer a pobreza, e que é a nossa responsabilidade fazer com que a pobreza não exista, como é que nós vamos colocar isso em prática? Sozinhos? Paulo vai dizer: ainda que eu desse todos os meus bens aos pobres, isso seria nada. Ainda que a igreja vendesse todos os seus bens, ela daria conta por um tempo, depois acabaria os seus recursos. Mas o Estado organizado é forte e tem o poder, dever de fazer isso acontecer. E ele faz isso acontecer através de quem? Através daquelas pessoas que estão investidas de poder, seja no judiciário, seja no executivo, seja no legislativo. É obrigação deles. Nós temos um documento maior que diz que essa é a obrigação deles. Mas sabe o que tem acontecido? Tem acontecido é que as pessoas chegaram ao poder e, em vez de evitar a pobreza, estão criando maior pobreza. Então, quando eu olho para vocês mais jovens, e mês que vem, se Deus assim permitir, eu vou estar fazendo 60 anos de idade, mês que vem. Deve ter 20, casa dos 20, tem quanto você? Você que olhou para o lado. 20. Quando eu olho para uma menina dessa, sabe o que eu vejo? Eu vejo pobreza no seu caminho. Eu vejo miséria no seu caminho. Quando eu olho para você, meu querido, que está olhando para mim, sabe o que eu vejo no seu futuro? Eu vejo miséria. E eu vou te dizer por quê. Porque houve uma reforma previdenciária que tirou direitos, que colocou dispositivos que garantem essa miséria e essa pobreza. E ele é tão nefasto, ele é tão diabólico, ele é tão miserável, que ele garantiu àqueles que estão no poder, militares de alta patente, políticos e membros do judiciário, que não sejam atingidos pela mesma reforma. O que é bom para o povo não é bom para eles. O que é bom para o povo é que essa pobreza seja aumentada. Então, quando você olha e diz assim: mas isso não tem nada a ver com a Bíblia. Como que não? Nós vimos aqui Deus dizendo: a propriedade precisa voltar para aquele que a perdeu, para que não haja pobre. Quando a gente vê Paulo ouvindo de Pedro, Tiago e João: se preocupem com os pobres. Vocês têm andado pelas ruas? Vocês têm saído à noite pela cidade? Eu tenho. Eu nunca vi nesses 10 anos que eu tenho pedalado tantos mendigos pela cidade. Nunca vi. Eu não vi isso há 2 anos, eu não vi isso há 5 anos, eu não vi isso há 10 anos atrás. Eu nunca vi como agora o número de miseráveis aumentando. E quando você olha para o perfil daqueles que estão mendigando, sabe o que é que você vê? Você vê gente de 20 anos, de 30 anos, de 40 anos. Quando eu digo que eu vejo miséria no seu caminho, não é porque eu estou amaldiçoando ou estou tendo uma revelação, não. É porque a reforma previdenciária diz o seguinte: você não vai aposentar. E se você aposentar, você vai aposentar com um salário tão miserável que não paga o seu aluguel, que não paga o seu plano de saúde. Falando de plano de saúde, há um desmonte da saúde. Eu gosto de um texto bíblico, de vez em quando eu gosto de pregar sobre ele, principalmente em casamento. Diz assim: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele é que procedem as fontes da vida. Ora, irmão, tem uma lógica da gente preservar aquilo que é fonte da nossa vida. Eu preciso preservar aquilo que garante a minha vida. Eu preciso preservar um ar puro. Eu preciso preservar a condição de morar. Eu preciso preservar a condição de ter escola para os meus filhos. Eu preciso me preocupar com todas essas coisas. Mas quando a gente não se preocupa, sabe o que a gente está fazendo? A gente está criando um buraco para a gente cair nele. A Bíblia diz assim, olha aqui para mim em nome de Jesus: o tolo vê o perigo e não se desvia dele. Se hoje, aos 20 anos, você olha para frente e sabe
que você não terá uma aposentadoria, que você não terá uma assistência médica, que você não terá garantida escola para os seus filhos, e você olha e aquelas pessoas que fizeram essas leis dizem: nós teremos garantida a nossa aposentadoria, os políticos não vão ter redução, os juízes não vão ter redução, os militares não vão ter redução. Nós vamos ter garantido que nós podemos ter 1, 2, 3 aposentadorias acumuladas, você não. Se você vê essa miséria e você não se revolta, se você não acha injusto, se você não diz o que é que eu posso fazer, você entra na categoria dos tolos, porque você vê o perigo e não se desvia dele. E ao estudar hoje de manhã, no Salmo 97, a partir desse ponto de vista, eu fiquei muito feliz, porque eu vi a revolta no coração de uma pessoa que virou e falou: pastor, mas eu olho e eu digo assim, o sistema é tão amarrado, que mesmo que entre alguém, esse alguém se corrompe. É verdade, você tem toda a razão, eu concordo com ela. Eles já se armaram de tamanho poder, o judiciário está nas mãos deles. Se você reclamar, o juiz diz que você está errado e te manda prender. Vai para a rua e denuncia isso. Vai para a rua e diz que é errado um juiz ganhar 35 mil reais, enquanto o salário mínimo é 1.060. Vai lá para ver, se você gritar isso na porta do fórum, o que acontece? Você vai preso. Vai para a porta de um quartel e diz que é um absurdo que na reforma previdenciária você tenha perda, mas o militar do quartel lá da Marinha, da Aeronáutica, do Exército, tenha garantido que o dele não vai mexer, pelo contrário, vai ter aumento. Ainda um dia desse o ministro disse que ele acha um absurdo que militares e o presidente da República ganhem tão pouco. Vai lá gritar, sabe o que vai acontecer? Eles vão mandar te prender. E aí quando alguém entra cheio de boa vontade e vira um vereador, e entra no Ministério Público e faz um concurso para juiz, e ele está cheio de boas intenções, eles chegam para ele e dizem: olha, ou você entra no nosso esquema, ou nós acabamos com você. Concordo. E assim, sabe o que eles fazem? Eles fazem sem medo nenhum de Deus, sem temor nenhum de homem. Eles fazem o aumento da pobreza. Eles estão anunciando o aumento da pobreza. E a Bíblia vem e diz assim: Ademir, se lembre dos pobres quando você pregar. Meu irmão, eu vou te falar uma coisa: eu não vou pregar sobre a vinda de Jesus, eu não vou pregar sobre o Espírito Santo, vendo que nós estamos sendo levados como ovelha para o matadouro. Eu vou dizer para você aquilo que a Bíblia diz: Deus não quer gente morando em barraca na Praça da Raul Soares. Deus não quer velhos sem remédio, enquanto generais recebem milhares e milhares de reais. Deus não quer crianças com câncer sem um oncologista, enquanto o deputado faz tratamento dentário de 150 mil reais. Isso ofende a santidade de Deus, mas ofende a santidade de Deus que nós não nos revoltemos, porque aí eu quero te chamar a atenção para o texto que nós lemos em Levítico. Aí eu quero te falar o que Deus já deixou preparado. Deus deixou preparado o parente resgatador. Sabe aquele parente que podia chegar para a pessoa que ficou com a terra e dizer assim: olha, eu tenho recurso para comprar a terra e fazer devolver para o meu parente que ficou pobre, e eu vou acabar com a pobreza dele? Esse parente resgatador é a figura de Jesus. Jesus é aquele que nós chegamos para ele e dizemos: Senhor, não tem jeito, o sistema está trunchado, os homens são poderosos, nós somos pequenininhos, nós somos como pulgas diante deles, eles pisam em nós quando eles querem. Aí de repente Jesus se levanta e diz: mas eu abato o poderoso. Jesus é aquele que jogou Nabucodonosor, o maior rei de Babilônia, 7 anos no campo, dobrando o seu joelho e comendo capim como um bicho, como um burro, como um animal. É aquele que destruiu grandes nações, é aquele que abriu o mar e o povo passou a pé enxuto, é aquele que tirou Faraó e jogou no chão e quebrou o Egito. Quando nós nos tornamos crentes, nós não nos tornamos ovelhas para o mundo, nós nos tornamos ovelhas para Deus, mas para o mundo nós temos que ser sal e luz. Então a nossa oração tem que ser: Jesus, levanta-te, vem em nosso socorro. Senhor, entra nos palácios, entra nos tribunais, entra nos quartéis, quebra o poder destes que se corromperam. Senhor, levanta uma santa semente, não deixa vir essa miséria que está chegando na nossa frente, muda o nosso futuro, Senhor. Sabe, irmãos, eu não sei se você assistiu
Os 10 mandamentos. Alguém aqui assistiu os 10 mandamentos? Vocês se lembram do povo escravizado no Egito? Quando foi que a coisa começou a mudar? Quando o pai de Moisés sai e ele não aguenta mais a opressão e ele rasga a roupa dele e ele dobra o joelho e diz: Deus, manda um libertador, Senhor, manda um libertador. E Deus levantou Moisés. Deus vai levantar alguém que vai mudar essa nação. Eu não sei quem vai ser, mas eu creio de todo o meu coração, eu coloco a minha fé que essa pobreza, que estes homens malignos que se assentaram nos lugares de poder estão produzindo para nós e para os nossos filhos, não vai acontecer. Então eu posso, a partir dessa mensagem, olhar para o seu futuro com 20 anos e dizer: não tem miséria no seu futuro, porque Jesus vai na sua frente, abrindo o seu caminho, abençoando a sua vida, e quando você for velho, o Senhor vai te sustentar, e o suor do teu rosto vai dar para você comer o seu pão. E eu olho para você, meu irmão, e eu vejo que você também vai ser abençoado, porque o Senhor Jesus vai na sua frente. Mas se Deus não for na frente, essa nação não tem futuro que preste. E vocês repararam como é que o Brasil tem estado debaixo de maldição? Vocês repararam? Nós já matamos rios com lama. Eu cheguei agora de Três Marias, sexta-feira fui comprar um peixe, e a menina que me vende disse: olha, eu acho que daqui uns 2 meses não vai ter mais peixe para vender. Nem os criadores vão ter para vender, porque não tem mais como produzir, o rio não tem mais peixe. Vocês repararam que veio uma mancha de óleo e veio pela costa do Brasil toda e ninguém fez nada? Vocês repararam que a Amazônia está acabando, agora o Pantanal está acabando? Vocês repararam que um saco de arroz que custava R$8 há 1 ano e pouco atrás, hoje custa R$28 e tem lugar que estão cobrando a 50? Nós estamos dizendo que a fome já está chegando. Eu fui comprar uma caixinha de leite, fui no Itaú Power aqui, nesse shopping, e estava ali fazendo um atendimento religioso, mas fiquei 3 horas aconselhando a pessoa, 3 horas e pouco, fui pagar R$40 de estacionamento. Falei: eu não vou pagar R$40, eu vou comprar 30 lá dentro, que eles abatem esses 30 na compra, eu só pago 10, né? E eu trago. Eu falei: o que eu vou comprar? Eu vou comprar leite de soja, quero diminuir o leite animal. Quem tem que beber leite de vaca é bezerro, leite humano, quem tem que beber neném é o leite humano. Vou beber leite de soja. Irmãos, entrei naquele supermercado enorme, aquele Big, andei de um lado para o outro, vi tudo, mas não tinha o tal do leite. Eu falei: gente, como é que um supermercado desse, num lugar desse, não tem uma coisa boba como leite de soja? Aí passei no caixa, comentei com a menina, ela olhou e disse assim: está faltando, eles não estão entregando. Irmãos, eu fui comprar cimento há 40 dias atrás, paguei R$17. Voltei há 12 dias atrás, me cobraram 22. Fui comprar agora R$25, um pacote. Fui comprar tijolo, a dona disse: olha, tem um restinho lá, mas eles não estão entregando não. Eu falei: eu preciso de 120. Consegui 70 bom e levei 50 meio quebrado, porque era o que tinha. Sabe o que significa? Que a pobreza está chegando. E ela vai chegando devagarzinho, e a gente não vai percebendo. Se você pegar uma rã, sabe o parente do sapo, a rã, e jogar na água fria, ela fica ali. Se você jogar na água quente, ela pula, ela vai embora. Mas se você pegar a rã, colocar na água fria, colocar essa água fria no fogão e ligar o fogo baixo, à medida que a água vai esquentando, ela não nota. Ela morre queimada sem sair da água. A água vai ferver e ela não vai pular, ela não percebe que a água está esquentando. Sabe o que nós estamos vivendo nesse momento? Nós estamos vivendo um momento de um grande perigo. Uma grande maldição está sobre a terra, e ela é tão descarada, e ela é tão clara, e eles falam na televisão, eles falam no jornal, eles falam que é para o bem, e o fogo está esquentando e a gente não está notando, mas o Espírito Santo está dizendo: não aceite, ore, clame a Deus que faça alguma coisa, clame a Deus que pese a mão sobre estes homens e essas mulheres que se corromperam, que estão fazendo leis injustas.
Peça a Deus que pese a mão sobre os juízes que julgam de forma corrompida para manter os direitos e os privilégios deles à custa da pobreza de um povo inteiro. Quando você sair na rua e você vê alguém com fome, se você puder pagar um sanduíche, pague. Se você puder chegar e fazer uma cesta básica, como a gente faz aqui na igreja, todo mês a gente manda alguma coisa, faça. Mas ore para que Deus levante governantes que façam o que eles têm que fazer. Não deixar haver pobreza na nossa terra. Sabe onde que está o recurso? O recurso está no poder instituído. E o poder instituído nos representa. E nós somos a voz de Deus nessa terra. Se nós não denunciarmos, se nós não clamarmos, o Senhor Jesus disse que as pedras vão clamar. Mas um dia elas vão testemunhar contra nós, porque era nossa obrigação e nós não cumprimos. E para a gente concluir, eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus. Cultive a sua intimidade com Deus. Seja bom ou seja mal, tudo está passando. Não há bem que dure para sempre e não há mal que sempre fique. Tudo está passando. Nós estamos passando. Isso tudo tem que nos mover, nos preocupar, nos mobilizar. Mas nós precisamos entrar no descanso de Deus. Cuide da sua espiritualidade. Eu vou te falar uma coisa em nome de Jesus. Se seu marido não quiser vir para a igreja, venha você. Se a sua esposa não quiser vir para a igreja, venha você. Se ela não quiser ler a Bíblia, se seu filho não quiser, leia você. Ore, busque de Deus, porque a sua esposa vai ficar pelo caminho, seu marido vai ficar pelo caminho, seu filho vai ficar pelo caminho, mas Deus jamais vai sair do seu caminho. Entre na presença do Senhor, e se você não tiver o que falar com Ele, ore no silêncio do seu coração, mas não saia da presença do Senhor. E diga: Espírito Santo, em nome de Jesus, ministra o meu coração, edifica a minha fé, enche de esperança a minha vida. O que significa Benício, hein? Abençoado. E quando você olha para o futuro dessa nação, se não houver uma mudança, não haverá Benício. Só haverá Benício se o futuro dessa nação mudar. E ele só vai mudar se nós clamarmos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que se diz cristão, que se diz crente, que se diz servo de Deus, se humilhar, meu irmão, é você estar debaixo de um pastorado, é você estar numa igreja, é você se deixar ensinar, é você não ser um crente autônomo, é você aprender na palavra, orar e me buscar, entrar na presença de Deus e dizer: Deus, ministra a minha vida, ministra o meu coração. Então Deus disse: eu ouvirei as suas orações, descerei e sararei a sua terra, ainda que eles estejam produzindo pobreza. Se depender de nós, os planos vão cair por terra e Deus vai trazer justiça nessa terra, porque essa é a promessa dele. E esse é o maior milagre que nós podemos viver nesse dia e nestes dias, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé?